A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui vieram para ver o Senhor Jesus? Só Ele tem poder, só Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Só de você estar aqui, presta atenção, há uma porta aberta. Só de você estar aqui, você está honrando ao Senhor. E eu creio que o Senhor está com você. Eu tive uma visão antes de nós começarmos aqui o nosso culto. Não sei se os irmãos percebem, tem muitos irmãos que estão vivendo momentos que parecem de clausura. Estão completamente fechados num ambiente completamente claustrofóbico em algumas situações. E o Senhor está abrindo portas. O Senhor está abrindo portas e a brisa começa a entrar. Sabe quando o lugar está muito abafado, muito difícil de você ficar? O Senhor estava abrindo portas. Eu estava vendo, isso tem a ver com a igreja local. Há uma brisa nova, há uma unção nova sendo liberada sobre essa igreja. Eu ia ministrar uma palavra, tinha falado já para o Ricardo, mas o Senhor me conduziu a uma outra palavra agora. E eu creio que o Senhor mesmo vai falar no teu coração nessa manhã. Eu creio que o Senhor trouxe você até aqui. Você achou que quis vir, mas o Senhor tirou você da cama e trouxe você até esse lugar. E Ele não deixará você ir embora sem uma palavra viva, sem algo para você. Presta atenção no que eu estou te falando. Enquanto eu estou a ministrar, você vai ser curado. Não por causa de mim, por causa da palavra do Senhor Jesus. Então guarde um amém, guarde um glória a Deus, para você falar enquanto nós estamos ministrando, porque isso faz parte da tua vida. Você é um cara pentecostal, você é uma pessoa pentecostal, você responde à palavra de Deus. Nós fomos curados pela palavra, somos sustentados pela palavra, e pela palavra nós somos conduzidos. Não tem nada melhor e nada maior do que a palavra de Deus sobre nós, por causa de uma palavra perto da boca, na realidade perto do teu coração, na tua boca, no teu coração, nós fomos salvos. E é por isso que as coisas acontecem. Não é por causa de nós, mas por causa da palavra de Cristo. Você crê nisso? Aleluia! Eu percebo uma unção já nesse lugar. O Senhor tem curado aqui. Tem pessoas que estão com muitas dores no seu estômago. O Senhor está curando pessoas no estômago. O Senhor está tocando você agora. Isso aqui é para eu ler? Acho que é para... Ah, tá, por causa do suor. É isso, ok, também. Começar eu falo para vocês, pessoal preocupado comigo. Glória a Jesus. Tem pessoas que estão sendo tocadas nos seus olhos. Você tem muito comichão. Comichão é coceira nos olhos. O Senhor está tocando em você agora. O Senhor está liberando agora esse ardor que você tem nos olhos. O Senhor tirando isso. Algumas pessoas com peso nas costas estão liberando. Você vai perceber enquanto nós estamos ministrando a cura chegando até você. Alguém veio em nome de Jesus? Pergunta para quem está do seu lado: você veio em nome de Jesus? Pergunta se ela veio. Jesus disse que quando tem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, Ele se faz presente. Então a questão da presença do Senhor Jesus não é por causa de você, é por causa dEle, porque da pessoa que veio para receber Jesus. Você poderia estar andando de bicicleta, poderia estar indo à feira, poderia fazer uma série de coisas hoje, mas você optou por servir ao Senhor Jesus. Então você não vai sair daqui sem receber algo da parte do Senhor, sem o Senhor falar no teu coração. Eu queria falar para você que Deus sempre começa algo com visão, e Deus vai restaurar a visão de muitas pessoas hoje aqui. Você precisa entender e ter uma visão de que você é muito abençoado. Amém? Antes de Deus fazer algo significativo nas nossas vidas, presta atenção nisso. Ele começa sempre por nos dar uma visão. Se você não tem uma visão, dificilmente Deus consegue fazer algo na sua vida. Ele quer fazer, Ele tem disposição de fazer, mas se você não tem uma visão, e você não pede para Deus: dá uma visão do meu casamento, dá uma visão da minha casa, dá uma visão da questão financeira, dá uma visão a respeito da igreja, você dificilmente consegue avançar, porque Deus sempre começa com visão. Ele restaura a visão de tudo, o que você tem visto, o que você tem colocado. Deus significa, e fica bem de forma que Moisés, antes dele construir algo para Deus, abre lá para mim, em Êxodo 25:40, Deus dá uma visão do tabernáculo. Nós precisamos ter uma visão da igreja, nós temos que ter uma visão do casamento. Nós estamos próximos de um casamento fantástico do cosmo, e nós precisamos de uma noiva apaixonadíssima. Quem não está apaixonado não tem como casar.
Quem não está apaixonado não tem como estar junto. E Deus vai levantar uma igreja apaixonada nesses últimos dias. Isso tem a ver com vocês, tem a ver com a palavra, tem a ver com a graça, tem a ver com o Senhor mesmo chamando a gente para isso. Quantos creem nisso? Pastor, mas como isso? Há muita bênção a ser liberada. Eu não sei você, mas eu lembro quando estava para me casar, assim, havia muitas bênçãos sendo liberadas na minha vida. Havia dificuldades, realmente havia situações difíceis, mas foi o tempo que mais eu fui abençoado. Foi o dia que mais tempo eu vi a glória de Deus e a unção do Senhor vindo sobre a minha casa. E é tão importante você entender, se você puder abrir o texto de Êxodo 25:40, você vai ver que Deus não colocou simplesmente Moisés, que ele construísse. Ele levou ele para o Sinai e mostrou um modelo para você. Deus vai mostrar um modelo da sua casa e da sua família. Hoje há muitos referenciais aí fora, e é bênção, mas Deus tem um modelo para você. Deus tem um modelo da igreja, da noiva. Ele tem um modelo que Ele fala para mim e para você. Não tem a ver com pessoas aí fora, tem a ver conosco. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. É tão interessante, irmãos, que você vai perceber isso, que em alguns momentos, eu quero colocar isso para você, tem gente chegando atrasado. Tem gente que está atrasado, ele quer fazer algo certo, mas está atrasado. Mas houve uma mulher na Bíblia que ela nunca chegou atrasada. Houve uma mulher chamada Maria de Betânia. Alguém já ouviu falar de Maria de Betânia? Ela era irmã de Lázaro, ela é irmã de Marta também. Só que ela era alguém que entendia e sabia estar aos pés do Senhor. Ela tinha uma visão de Jesus qual ninguém outras pessoas tinham. Você vai ver todas as referências da Bíblia, todas as referências que encontra essa mulher, ela está aos pés de Jesus. Ou ela está chorando, ou ela está lavando, ou ela está fazendo algo. Todo momento ela está aos pés do Senhor. E deixa eu dizer para você, o Senhor está restaurando nessa noite pessoas que vão chegar aos pés. Você quer estar nessa posição, aos pés do meu Senhor. Nós vamos estar, essa igreja estará aos pés do Senhor Jesus, para receber algo diante do Senhor, células restauradas aos pés do Senhor Jesus, não simplesmente de estar como Marta, mas do Senhor mesmo levantando homens e mulheres aos pés do Senhor Jesus. E é tão interessante, quero colocar algo para você, que essa mulher, ela estava na hora certa, no local certo, ela unge o corpo do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. A época era tão difícil que, como se fosse, vamos colocar aqui, era Jerusalém naquela época, era um lugar onde as pessoas, elas estavam voltando, ela era a cidade naquele momento onde Jesus estava ali na sua morte, que era a Páscoa, era um lugar onde aumentava 5 vezes mais a população do que era normal, e eles estavam chegando de todos os lados. Você vai ver que essa mulher, ela antecipa a morte do Senhor Jesus. Eu quero declarar para você que o Senhor vai nos levantar para antecipar a questão do casamento. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque algumas Marias chegaram atrasadas no túmulo, e Deus não quer que você chegue atrasado, não quer que você se distraia. Mas essa mulher, ela ungiu o corpo de Jesus, e ela fala que onde fosse pregado o Evangelho, assim aconteceria. Você precisa entender que Deus está preparando e separando você para estar no lugar certo, na hora certa. Nós precisamos orar por isso, porque tem muita gente fazendo algo certo na hora errada, e Deus está levantando a gente para o que é para fazer corretamente, mas na hora certa. Você vai ver que Maria Madalena chega no túmulo, mas quando ela chega lá, fala: o que você está fazendo aqui? Ele já ressuscitou, ele já foi embora. Hoje tem tanta gente perdida, tanta gente fora. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu entendo aqui o Espírito. O Senhor está nos levantando para algo. Nós precisamos estar aos pés, sensíveis àquilo que o Senhor tem. A Bíblia fala que aquela mulher, ela estava guardando algo muito precioso. Era nardo, era um vaso de alabastro. Primeiro o vaso era um lugar onde as meninas, para se casarem, elas começavam a comprar perfume a partir da idade de 14, 12 anos, começavam a comprar. Então elas compravam sempre o nardo. Nardo era uma substância, era algo que vinha de fora, era caríssimo.
Então elas estavam preparando-se para o casamento. Eu creio que Deus está nos preparando para isso. E essa menina, ela estava se preparando para algo poderoso da parte de Deus. E ela começou a comprar nardo. E ela estava juntando naquele vaso de alabastro. Então, um pouquinho de um ano, um pouquinho de outro ano, até chegar em 300 denários. Talvez ela tinha ali cerca de 24, 25 anos. E ela estava sendo preparada para o casamento. E ela pega tudo que ela tinha. Ela vai aos pés do Senhor. E ela quebra o vaso. Ela derrama aquilo que era o casamento dela, aquilo que era tudo que ela podia. Eu quero declarar isso para vocês aqui. Eu percebo isso no meu coração. A sensibilidade do Senhor preparando a igreja para a sua volta. Percebo que o Evangelho está sendo anunciado aqui. O Evangelho é anunciado em cada célula. Não entenda a denominação, mas entenda a igreja sendo preparada para algo poderoso da parte do Senhor. Aos pés do Senhor você vai começar a juntar nardo puro. É tudo que você pode, é tudo que você pode comprar aos pés do Senhor. O Senhor não está preparando coisas fantásticas, mas é aquilo que você vai ter quando Ele chegar e quando Ele voltar. Quero que você tenha essa visão, que você guarde essa visão. Eu creio que o Senhor está nos separando para isso. Quantos entendem isso? Pessoas aqui que vieram, você não sabe, você está perdido, você não sabe para onde vai. Vá aos pés do Senhor Jesus. Vá aos pés dEle. Aleluia. Uau. Eu creio que Deus quer te abençoar grandiosamente. Esse é o propósito dEle, te abençoar. Sempre, sempre Deus quer te abençoar. Eu queria que você pedisse para Deus agora. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor: Senhor, eu te peço, como essa mulher, me abençoa grandiosamente. Eu creio que o Senhor está chamando você para algo poderoso da parte dEle, daquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Oh Espírito Santo de Deus, há um mover declarado e liberado, não através de nós, mas através da nossa reunião. Oh Shite Bawanas, vivo está e um dia voltará. Eranayo manayo naese. Há casamento sendo restaurado, só você sabe disso. Inesoye bawate ukobas. Faça um cântico novo a Ele. Está dando um cântico novo. Faça um cântico novo a Ele. Algo novo está no Senhor, renovando forças. Renovando forças. Oh, Shekobaba terele itokoba teti tu sobanaye serele baranase. Elamanaso Santo, Santo, Santo. Levanta o abatido, levanta o caído, levanta o desanimado, Senhor. Aquele que acha que não tem mais esperança, levanta, Senhor, levanta. Deixa Ele tocar em você. Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar, Ele quer te abençoar. Tenha coragem de pedir, fala: Senhor, abençoa meus filhos, Senhor, abençoa minha casa. Tenha coragem de pedir: Senhor, abençoa meu ministério, Senhor, abençoa meu casamento, abençoa minhas finanças, Senhor. Tenha coragem de pedir, seja corajoso agora, tenha coragem, fala: Senhor, abençoa, abençoa a minha célula, multiplica aquilo que eu tenho feito, aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Tenha coragem de pedir. Oh, xarala barala 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 bará, halabarala nacerele barala bará bará. Senhor dando força, Senhor curando você agora de dores crônicas, dores crônicas sendo removidas agora, dores crônicas nos ombros, dores crônicas nas pernas.
o Senhor tirando de você, o Senhor restaurando as suas emoções agora. Deixa Ele fazer isso. Ele quer fazer, Ele trouxe você aqui para isso. Jesus, Deus quer derramar uma medida mais intensa, intensificada de graça sobre a tua vida. Há uma medida de graça muito intensificada, algo tão intenso da graça liberado sobre você hoje. Aleluia. Seus filhos serão restaurados, transformados. Seus filhos servirão ao Senhor. Seus filhos estarão com você. O Senhor está preparando a casa toda. O seu favor imerecido você experimentará. Você pode esperar e experimentar do favor imerecido de Deus. Você não merece, mas Ele quer te dar. Ele quer liberar para você uma intensidade muito maior. Portas se abrem e o vento e a brisa sopra agora. Sopra a brisa, Senhor. Sopra a brisa agora, Senhor. Sopra a brisa agora, Senhor. Sopra a brisa, sopra a brisa. Sopra essa brisa. Sopra a brisa, Senhor. Sopra a brisa agora de uma forma mais intensa. Refrigera uma nova unção. Uma nova unção agora liberada sobre você. Unção de refrigério agora. Refrigério ministerial. Refrigério sobre a igreja. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. A bênção não será como antes, nunca mais a bênção será como antes. Ela será intensificada, liberada sobre você agora. Aleluia, aleluia. Fala, eu espero como nunca antes uma bênção, favor imerecido e bênção liberada sobre nós. Pai, não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor, com o que o Senhor quer fazer sobre essa igreja. Aleluia, aleluia. E tu banaiaço. O Senhor está restaurando a questão dos seus dentes. Você não tem como fazer. O Senhor tirando essa dor aí. Oh Espírito Santo, o Senhor tocando em câncer, tirando câncer, removendo câncer. Oh Espírito Santo de Deus, abrindo madres. Oh Shabás, aleluia. Aleluia, aleluia. Quantos entendem o mover do Espírito? Eu não estou ligado só à palavra. Eu não estou preocupado com performance de púlpito, não. Eu sei que vocês estão acostumados com. Eu queria que abrisse 1 Crônicas. Eu creio que tem a ver com essa igreja. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. É uma palavra profética. Você perceba no meu coração que o Senhor vai fazer aqui. Essa igreja será conhecida como uma igreja de maior bênção e de favor e merecido de Deus. Isso tem sido pedido pelo seu pastor. Ele pediu, você pediu isso. Uma igreja mais abençoada e mais favorecida. Agora não tem a ver com você. Nós não somos melhores que ninguém, mas tem a ver com o que o Senhor quer fazer. Essa é uma oração que era Jabez. O Senhor quer liberar muitas bênçãos sobre nós. Creia, fala, não acabou o ano. Nós só estamos em junho. Tem muita coisa para acontecer até o final. Fala, tem muita coisa para acontecer até dezembro. Aleluia. Você crê nisso? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas ficam, por que eu tenho que falar com a pessoa do lado? Porque ele faz parte da igreja. Por que você tem que declarar sobre a vida dele? Porque ele faz parte da igreja. E nós estamos igrejando, falando, declarando juntos, amém? Amém? Então eu quero ler com os irmãos aqui, algo aqui. Jabez era o homem mais honrado que dos seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque dei à luz com dores. Às vezes acontece, você coloca nome nas coisas na sua vida, porque as dores vêm,
as circunstâncias vêm, você não entende porquê, não sabe porquê, mas você dá nome a algumas situações, e ela deu o nome de Jabez, e Jabez invocou a Deus de Israel, dizendo: Oxalá me abençoasses grandemente, e estendesse os meus limites, e a tua mão fosse comigo, e me guardasses do mal, para que não fizesse dano. E Deus realizou o que ele pediu. E você vai entender que Deus está falando para ele que o nome dos seus descendentes era Judá. E ele fala para Jabez, falou assim: olha, eu quero ser abençoado como nunca fui. E não é errado você falar isso, você sabia disso? Você pedir para Deus: Deus, me abençoa mais, eu quero mais bênçãos sobre a minha vida. Eu quero sobre o outro. Não, eu quero na minha vida, eu quero mais bênçãos liberadas sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Jabez era alguém que ele tinha um nome, e ele pede a Deus corajosamente 4 coisas importantes. Eu quero que você peça 4 coisas importantes sobre a tua vida. A primeira coisa que ele começa a pedir, e ele fala, e ele se coloca na oração. Você se coloca em oração. Quantos aqui oram todo dia? Sem cessar. O tempo todo você está pensando em Deus, você ora. Você pensa em alguém, você ora. Você chama outra pessoa, você ora. Isso é orar sem cessar. E o Senhor está chamando a gente para isso. Eu não sei se você percebe, mas o Senhor está preparando a sua noiva. Ele está começando a entender isso. Irmãos, alguém que vai casar com alguém muito rico, mas muito, muito rico, com alguém que tem todo o dono do ouro e da prata, com alguém que tem toda a fórmula, com alguém que tem toda a suficiência em tudo, como é que você se sentiria? Completamente seguro. Então a primeira coisa que você tem que entender e perceber, é que você vai perceber que alguém aqui estava inseguro e pediu para Deus trazer uma bênção para ele. Jabez, o nome Jabez quer dizer sofrimento, dor. Mas mesmo com sofrimento e dor, ele pede: olha, Senhor, me abençoa, eu preciso da tua bênção. Isso não quer dizer que não tem a ver com você, tem a ver com ele. Quem quer te abençoar não fica olhando para você, se você fez, se você não fez, se você é santo, se você não é santo, se você tem. Ele olha você como filho. Ele não olha você simplesmente: será que ele é mesmo? Deixa eu passar aqui. Esses dias nós tivemos algo lá, está gravando, né? Mas lá em Portugal, eu fiquei assim, bastante assim, abismado com algo que aconteceu. Em maio lá tem a padroeira do país, que é a Fátima, que é lá. E aí teve um irmão da igreja que ele não estava recebendo a bênção. O que ele fez? Ele foi caminhando lá do porto até lá embaixo, até na Batalha, que é muito longe, nós estamos falando do porto, até lá embaixo, é uma caminhada violenta. E ele foi para receber algo da parte de Deus. Aí ele voltou para a igreja. Eu falei: e aí? Ele falou: como é que você está? Falou: meu pé está doendo. E aí? Eu falei: nossa, eu tive um problema articular. Eu falei: é? Eu falei: por que você fez isso, mano? Você não entendeu nada ainda o que é a graça. Às vezes nós não entendemos o que é a graça. Você quer movimentar Deus, mover Deus, como se nós conseguíssemos movimentar Deus assim, porque a gente orou naquele dia, porque eu fiz não sei o quê, porque, por causa do meu jejum de 21 dias, não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, mas a questão só de você estar aqui, agrada o coração dele, porque onde todos optaram de estar em outros lugares, você optou em estar aqui, começar a sua semana na presença dele. E Jabez, mesmo com o nome, mesmo com dores, mesmo com a situação difícil, entre os irmãos dele, ele resolveu falar: Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor quer me abençoar, o Senhor quer fazer algo na minha vida. Os irmãos entendem o que eu quero dizer ou não? Então você vai perceber que aqui ele pega o seguinte, presta atenção. O Espírito Santo, ele intencionalmente, ele faz algo com Jabez. O homem cujo nome era dor ou tristeza, Deus quer fazer algo. Talvez sua vida tenha sido de dor e tristeza. Alguém já teve dor e tristeza aqui? O que acontece? E aí o que eu vou fazer? Algo Deus quer transformar hoje. A oração dele, ele faz uma oração para experimentar as bênçãos de Deus, mesmo em meio às dificuldades. E eu quero colocar algo para você aqui. E a primeira coisa que ele fala: que me abençoes grandemente. Você pode pedir isso para Deus?
Fala: ó Deus, me abençoe grandiosamente, grandemente. Então, que a tua mão esteja comigo. Favor e presença e orientação de Deus vão estar com você. Eu creio que Deus vai te orientar em detalhes mínimos. Você crê nisso ou não? Se é para falar, se não é para falar, se é para conduzir, não é para conduzir, se é para trazer, se não é para trazer, se entra naquela rua, se não entra, se entra para um lado, se entra para o outro. Eu creio que Deus quer fazer isso conosco. Isso eu acredito como noiva. Há um cuidado de Deus para conosco. Ou você acha que Deus coloca assim: olha lá, fez a escolha errada, está na escolha errada, eu não vou cuidar não. Deixa eu dizer para você, Ele está cuidando para o casamento. Ele está trazendo a sua noiva para o casamento. Ele está trazendo, Ele está conduzindo tudo para o casamento, mas as pessoas estão distraídas, elas estão fora. Então Deus está conduzindo para tudo isso. Ele falou: olha, tem a hora marcada, tem o dia marcado, está tudo marcado já. É que nós às vezes não sabemos o dia nem a hora, porque Ele falou: não sei, mas uma coisa é certa, vai haver casamento. Uma coisa é certa, nós somos a noiva, nós seremos restaurados completamente. Mas às vezes você anda no meio e você acha que Deus não quer te abençoar, porque você ainda está baseado em você. Só que o casamento é para a eternidade. Enquanto você não colocar a sua mente e a sua vida para a eternidade, você vai continuar aqui. E você vai achar que as coisas não acontecem com você, que as coisas não estão com você, que as coisas não fluem na tua vida. E aí vai ter dor e tristeza, porque você precisa estar conectado com a eternidade. É o casamento para a eternidade, é a entrada para a eternidade. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando do casamento do cosmo. Talvez você não entenda o tamanho do universo que é criado por Deus. Ele governa o universo todo. Nós temos 23, se eu não me engano, 23 trilhões de expansão já do universo, e continua expandindo. Agora, por que Deus fez isso e coloca a gente num planeta tão pequeno que é a Terra? E Ele fala: eu vou te abençoar aí. Eu quero que você entenda que você é o povo mais abençoado da face da terra. Isso não quer dizer que não venha tribulação ou aflição. E Jabez, ele entra em algo aqui, presta atenção nisso. Ele diz algo, e ele é considerado mais honrado do que seus irmãos, porque ele voltou para Deus e confiou nele como fonte de todas as bênçãos. Deixa eu dizer para você, às vezes você acha que a fonte de todas as bênçãos são as pessoas que estão à sua volta. Então eles falam assim: pastor, nós temos que fazer network. Hoje é forte o network, não é? Eu tenho que ter contatos aqui. Bença os seus contatos, continue fazendo. Mas o maior network que você tem está aos pés do Senhor Jesus. O maior network que você pode colocar para a sua vida hoje é estar aos pés do Senhor Jesus. E aí você às vezes considera a bênção todo mundo que está à volta. Você fala assim: agora vai fluir. Você já teve assim: agora chegou essa pessoa na célula, agora a célula vai. Alguém já fez isso? Colocou expectativa: agora chegou uma pessoa nova, agora eu sei que o negócio vai. Quantos já fizeram isso? Só eu que fiz. Não me deixe sozinho não. Agora a igreja vai. Nossa, agora chegou esse irmão aqui, é o que eu estava precisando para a célula avançar. Agora chegou outro, agora chegou aquele aqui, aquele cara ali, ele faz isso, aquilo, aquele outro, ele é cara de projetos, como se a gente necessitasse disso. A bênção não está, presta atenção, em pessoas, que são bênçãos, as pessoas que estão do seu lado, são bênçãos de Deus, mas a bênção está no Senhor sobre você. Os irmãos entendem, percebem isso? Eu vejo a bênção do Senhor sobre nós, então a fonte de todas as bênçãos está nele. E por que eu vou para outro lugar? Por que eu entro em outro lugar? Por que eu vou para outros lugares? Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala: o Senhor está comigo. Então todas as vezes, em vez de você se voltar para a sua própria força, presta atenção, ou para os outros, em busca de ajuda, vai para o Senhor, vai aos pés do Senhor. Quantos estão junto comigo aqui? Estamos em Portugal, logo no começo, e nós estávamos dependendo financeiramente daqui, do Brasil. Eu fui para lá, e eu não falei: olha, eu não sei quanto vou ganhar, não sabia questão de salário. E a Karina perguntou: e aí, você não vai falar nada? Eu falei: não, o Senhor tem nos trazido para cá, o Senhor vai nos sustentar aqui. Eu creio na provisão de Deus. E é tão interessante, não falando de mim, mas eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para nós? E um dia, eu estava andando lá em Portugal, e tem um lugar que chama, uma praça, e lá o pessoal costuma acordar um pouquinho mais tarde do que o normal. Eu estava acostumado a acordar às 6 horas, 5h30, é o horário que eu acordo, é o horário que nós tínhamos lá. Não tinha ainda
rotina de oração na igreja, não tinha nada disso. A igreja era muito pequena, tinha 29 pessoas lá no Porto, não tinha as outras igrejas que nós temos lá. E eu comecei a orar e andar no parque. E o Senhor perguntou para mim: você está disponível até o final aqui? Você está disponível a morrer nesse lugar, a dar a vida para esse lugar? Eu falei: estou. E aí ele me leva para o cemitério. Ele fala: olha, está entendendo que o final... Eu falei: a gente às vezes não pensa no final, mas nós precisamos entender. Até que ponto você entende que Deus está na coordenação de todas as bênçãos na sua vida? Ele tem os seus dias contados. Antes de você nascer, Ele já tinha os dias contados. Ele sabia o seu nome, Ele sabia de todas as coisas. Então a bênção do Senhor não está em você. Ah, mas está no pastor. Não, não está. Está no irmão da célula. Bênção demais. Está no Senhor. Nós precisamos colocar o foco nele. Quantos entendem isso? E você vai perceber, eu estou falando, voltando aqui em Maria, ela sabia que o Senhor é quem podia fazer. A hora certa, as coisas certas na hora certa, é o Senhor quem vai colocar para você. Às vezes você tem intenção no seu coração, às vezes de agradar o Senhor, não importa com quem está do seu lado, vem e faça. Às vezes você tem intenção, fala assim: hoje, esse ano, é o ano da maior oferta da minha vida, eu vou liberar a maior oferta que eu já dei em todo o tempo. Faça para o Senhor. Algo que você tem guardado aí na sua vida para liderar há muito tempo, que é o nardo. Está guardando. Por que você está guardando? Vem dar logo, dá ao Senhor, entrega para o Senhor. Eu lembro uma vez que estava num culto, eu não lembro que culto que era, na Armênia. Eu lembro logo no começo da Armênia, teve um irmão que levou a irmã no gasofilácio. Ele levou a irmã lá, ele pegou e colocou a noiva dele do lado do gasofilácio. E colocou ela lá e deixou ela: você vai ficar lá. Fica lá, eu vou te levar até o gasofilácio, deixar você lá no gasofilácio. Imagina, a menina ficou lá, ela ficou olhando para todo mundo, olhando, quer dizer, o que ele está fazendo aqui, o que aconteceu comigo aqui? Mas ele estava ofertando o casamento dele, ele estava oferecendo o que ele tinha de melhor, os filhos, o tempo. Jabez, ele entendeu isso, ele falou: Senhor, o Senhor que me abençoou, foi o Senhor que me colocou nessa casa, nessa família, o Senhor que me colocou nesse lugar, o Senhor que me plantou aqui. Por que eu estou querendo mudar? Por que eu estou querendo trazer as bênçãos e achar que eu estou nisso? Presta atenção, você precisa entender que o Senhor está com você. Ele fica mais satisfeito com o fato das suas bênçãos transbordarem para a sua vida do que os que nos rodeiam. Às vezes as pessoas não ficam colocando. Então, às vezes estou conversando com o Ricardo aqui, eu fico assim, muito feliz com as bênçãos que tem rodeado ele. Aí você fala assim: mas será que é isso? Será que é isso ou não? Deus está satisfeito com bênçãos que tem rodeado você. Deus está satisfeito em ter pessoas que são uma bênção na sua vida. Você consegue ver isso, irmãos? Você consegue enxergar que é uma bênção ter irmãos, ter pessoas perto? Você tem que entender a comunhão de estarmos reunidos? Você entende isso, de sermos igreja? Então, como que você entende isso? Então, Jabez, ele entra na primeira oração falando assim: eu sou muito abençoado. Mesmo numa família desestruturada, completamente fora, que você vai ver que a família dele era isso. A mãe dele não queria ter ele. Isso é muita dor, isso é muito difícil. Mas mesmo assim ele entendeu que ele era abençoado. Quantos entendem isso ou não? Então suas bênçãos vão transbordar para a sua vida e tem rodeado a você e a mim, para que também quem está à sua volta seja abençoado. Vocês entendem isso? Fala para quem está à sua volta: você é uma bênção. Fala: você é muito abençoado. Você crê nisso? Quanto você crê nisso? Quanto você crê que o Senhor está com você? Quanto você crê que o Senhor está sobre a sua vida? Então você precisa entender que o Senhor está dizendo para você: eu quero te abençoar nesse ano. Mas para de centralizar em si mesmo, para de olhar para você. Fuja de igrejas que pregam sobre você. Fuja de locais que ficam colocando você em evidência. Chega, deixa eu dizer para você, chega de cultos em onde a gente entra em posição de coach. Nada contra coach. Mas cuidado em lugares que ficam frase de efeitos, tentando colocar você no centro da sua vida, e colocando você como culpado de algo que não acontece sobre a tua vida.
É você o culpado, está vendo? Você que não fez, você que não falhou. Sabe por que não multiplica, irmão? Sabe por quê? Porque você não vai orar, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Cuidado com lugares desses, cuidado com casas, cuidado com ambientes onde você é o centro, onde colocam você como culpado, condenado e acusado. Jabez estava vivendo desse jeito. Mas eu, pastor, você é uma bênção. Você primeiro tem que olhar. Sabe quando você olha no espelho, você olha no fundo do seu olho, na bolinha preta do seu olho? Alguém já olhou no espelho, na bolinha preta do olho? Alguém já olhou? Todo dia? Mas olha assim, fala, você é uma bênção. Você foi criado por Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Ah, mas isso é autoajuda? Não é não, é Deus quem falou quem você é. Ele te criou. Dentre muitas pessoas, presta atenção, que poderiam nascer no concebimento da relação sexual entre o teu pai e tua mãe, você veio à existência, não foi outro não. Ele falou, olha, você quem vai nascer. Ele colocou o dedo em você e falou, é você quem vai vir. Você é uma bênção, eu estou com você, eu te chamei. Porque Jabez podia falar, não, eu nasci em dor, minha mãe não quis que eu nascesse, minha mãe não quis que eu estivesse aqui, mas ele falou, eu te gerei, Jabez, eu te coloquei, mesmo com esse nome, você será uma bênção, mesmo com circunstâncias difíceis, eu vou conduzir você. Fala para você, quando chega unção não tem jeito, é como ondas de unção que vêm liberadas, o Senhor está liberando você. Ah, mas eu não sou igual a fulano. Para de se comparar. Chega de rede social, de comparação. É uma igreja de A, de B, de C. Eu não estou falando para você não ter rede social, mas cuidado. Cuidado para coisas que são centradas em si mesmo. Deixa eu dizer para você, só toma cuidado com o seu coração e agradar a Deus. Na sua oração, você sabe quando você vai começar o seu dia? Tem gente que ora por orar, mas tem gente que começa falando assim, eu estou aqui, eu não tenho nada para falar hoje. Já começou assim o dia, mas não tenho nada para falar hoje, não tenho nada para fazer hoje, não tem nada, hoje está difícil, eu estou com tanta coisa para fazer, mas eu quero separar esse tempo para estar na tua presença. Deixa eu dizer para você, Deus olha a motivação do coração. Tem um coração sincero, completamente voltado para Ele. Onde você começar, fechando os seus olhos e falar, Senhor, eu estou aqui só porque o Senhor quis. Às vezes você está aqui no Brasil uma coisa, quando você está fora, você começa a ver as coisas diferentes. Aqui tem mover para todo lado, onde você vai tem gente cheia da unção do Espírito Santo, tem gente cheia da graça. Quando você vai para um outro lugar que você fala, cadê o mover? É você quem vai gerar o mover. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, percebendo? Não entre em política, irmãos. Não fala mal de governo, não fala mal de presidente, não entra nessas conversas. Irmãos, não fala mal dos seus filhos, não fala dos problemas dos seus filhos, não fica falando da circunstância dos seus filhos, a circunstância que está te envolvendo. Você está consciente às vezes do que te envolve. Fala, está difícil, eu entendo você, mas fala para o Senhor, fala, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor me separou. Presta atenção nisso. Você que entender que você é considerado pelo Senhor, quem te considera o Senhor, quem te levanta é Ele. Porque se fosse você mesmo, falar, tudo vai depender de você. Olha como que você vai correr, olha como que você vai. A questão é o seguinte, é você entender e perceber que todos aqui são uma bênção. Você imagina uma igreja inteira de todos sendo bênção? Ou como que você vê a igreja? Como que você vê sua célula? Aquele é um problema, aquele ali não faz, aquele ali não vai, aquele ali falta, aquele ali não está. Como que você vê o lugar que você, presta atenção, o lugar que você trabalha? Como é que você vê o lugar que você trabalha? Eu trabalhei por muito tempo em 2 hospitais, 3 hospitais. Eu lembro que eu entrava naquele lugar, era um lugar difícil de estar, que era UTI. Eu falei, será que todo mundo é uma bênção? Será que todo mundo é uma bênção que está do seu lado? Você consegue ver a bênção naquele chefe que às vezes te persegue? Sim ou não? Você consegue ser uma bênção para ele? Você consegue devolver não o mal com o mal, mas o bem com o mal que ele te faz às vezes? Os irmãos estão entendendo que é ser uma bênção? Deus está liberando a gente em algo muito fantástico aí. Eu creio nisso.
Deus está liberando e fazendo algo sobre essa igreja. Aí você fala assim, pastor, como é que é isso? Então Deus está colocando um nível de provisão e favor e influência que Deus vai nos dar. A questão da influência sobre a tua vida, como que isso tem a ver com o influente que você tem? Qual a influência que você tem? Hoje as pessoas querem ser influentes. Fala, quantos seguidores você tem? Não é esse nível de influência? É isso que vê? Sim ou não? Tinha um rapaz lá no Portugal, que vivia em Braga. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, quantos seguidores você tem, pastor? Eu falei, olha, eu tenho a graça e a misericórdia. Ele falou, não, pastor, eu estou com 10 mil. Eu falei, é? Aí passou mais um mês, ele falou, pastor, eu já estou com 20 mil. Eu falei, uau, que bênção, né, mano? Ele falava isso com orgulho, assim, quanto o senhor tem? Eu falei, eu ganhei mais 2, irmãos. O favor agora e a bênção de Deus. Ele falou, agora tenho 4. Ele falou, a questão não é questão de seguidor, a questão era assim. Eu falei, quantas pessoas te seguem mesmo? Eu falei para ele, quantas pessoas são impactadas com o que você fala? Quantas pessoas estão colocadas? Quantas pessoas você tem nível de influência? Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, a influência ela está ligada com os afluentes que você recebe. Você vê o rio Amazonas? Quem viu o rio Amazonas? O rio Amazonas é um grande rio, parece que está secando, está uma época de seca, né? Mas se você vê o rio Amazonas, por que ele recebe tudo aquilo? Porque ele tem muitos afluentes que desembocam nele. Então eu pergunto para você, o seu nível de influência tem a ver com quantos afluentes tem a ver que você recebe, que você tem sobre a tua vida. E Deus vai te levantar num nível maior. Jabez começou a ter uma influência muito maior, um favor muito maior. Que a influência tem a ver com o favor de Deus, não tem a ver conosco. Então às vezes você vai falar na internet, você faz a live para alguém que está ali, uma pessoa. Às vezes você vai liberar uma palavra ali no seu Instagram, ali no seu Facebook, uma palavra está liberando, algo está sendo entendido, está liberando essa afluência, está liberando essa influência dentro de alguém, na vida de alguém. Às vezes um telefonema que você lembra, você já lembrou de alguém no meio do dia? Liga, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, manda, mas pode mandar, manda mesmo. Fala, eu estou lembrando de você, quero te abençoar, quero declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Se a pessoa vai receber ou não, importante é que você foi uma bênção. Os irmãos entendem isso? O nível de nós sermos uma bênção, para nós entendermos as circunstâncias. Tem alguém doente da sua célula? Toda a célula está doente. Se tem uma pessoa enferma, toda a célula está enferma. Os irmãos estão entendendo ou não? É que nós precisamos entender, tem alguém passando necessidade na célula? Toda a célula está em necessidade. Ou não é assim? Os irmãos entendem que Jesus via desse jeito. Ele estava preocupado com Pedro. Pedro, você vai ser ceifado, você está começando, você vai passar por uma pressão tão grande, que quase você vai ser arrebatado fora. Eu estou orando por você, Pedro. Não, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu falei, Pedro, você vai ser abalado na sua autoconfiança. Está confiando muito em você, Pedro? Cuidado, que você está confiando muito no seu que você tem, no que você faz, em quem você é, dentro das circunstâncias que eu tenho colocado você. Sendo que ele fala para Pedro, você não entendeu nada, que eu te amando é que vai acontecer, não é você me amando. Os irmãos percebem isso ou não? Então Deus está colocando algo para você. Nós estamos nos aproximando do terceiro dia. Quantos entendem o terceiro dia? Nós estamos chegando no final, e Deus quer preparar essa igreja para isso. A minha preocupação com você é, será que o tempo todo você está falando, não estou preparado, o tempo todo eu não tenho, o tempo todo está faltando alguma coisa? Quem sente isso? O tempo todo está faltando alguma coisa, parece de algo a mais, sendo que está tudo suprido em Cristo. E aí você fica baseado no que está faltando, e no que você já tem, você nem recebe. Os irmãos percebem isso ou não? Por exemplo, seu casamento. O que falta para o seu casamento? O que falta? Qual o maior problema dos casamentos? É a questão do merecimento. Você acha que merecia uma pessoa melhor que a pessoa que você tem, que você escolheu? Mas já deu vontade de não estar mais junto. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A mesma coisa, a bênção do Senhor tem assim, eu não mereço, mas Ele quer me dar. Eu não mereço, mas Ele quer estar comigo.
E aí eu entro nessa oração, e a bênção vem dessa forma. Os irmãos percebem isso? O Senhor tem algo liberado aqui para nós. Ele está dizendo algo para nós. Imagina você fazer algo para o Senhor de forma correta, no tempo correto, que é o tempo da bênção. Nós estamos no tempo da graça, mas muita gente não está entendendo isso. Você está vivendo do seu jeito, e Deus não quer do seu jeito, Ele quer do jeito dele. Você percebe que hoje as pessoas têm muito pouco devocional. As pessoas nem fazem. Eu estou falando que eu lido com pastores. Nós temos 15 igrejas lá em Portugal, e essas 15 igrejas que nós temos lá, eu olho para você e falo, quanto tempo você tem orado? E os pastores vão tentando fazer a obra, é na força, vai por presença. Antes de começar tudo, eu entrei na sala do Ricardo e falei, aqui que tudo acontece, é ali que tem tudo acontecer. Antes de estar com todo mundo, eu tive com o Senhor. Antes de começar a ir na sua célula, fala, Senhor, vai para a sua célula orado, jejuado, fala, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Eu não sei se existe ainda aqui jejum de quarta-feira. Tem? Nós tínhamos há muito tempo atrás, no começo, nós tínhamos jejum de quarta-feira só pelas células. Por que nós precisamos jejuar e orar? Porque nós precisamos da decisão do Espírito, da direção do Espírito, para o Senhor nos abençoar mais ainda. Começa o seu dia, por isso não quero fazer você olhar para você, mas você entender que o Senhor está dizendo para você, que você vai ser uma bênção. Quantos percebem isso aqui? Eu percebo que o Senhor está querendo levantar você. Mas não dá mais tempo. Dá muito tempo, nós temos uma grande colheita para acontecer. Quantos creem nisso? Eu creio que o Senhor quer algo para nós muito maior do que nós imaginamos. Eu coloquei essa palavra como algo profético lá para Portugal. Oséias capítulo 6, versículo 2 e 3. Eu creio que isso vai acontecer sobre a tua vida também. Eu quero declarar isso para você hoje aqui. Se você puder projetar, tem como projetar? Tem aqui algum outro lugar que eu olho? É só tem que ir para trás mesmo, né? Ok? Olha o que ele diz: depois de 2 dias ele nos reanimará. É isso que eu quero dizer para você. O Senhor vai reanimar você. 2 dias já se passaram, chegou o tempo do Senhor te reanimar. 2 dias já se passaram, chegou o tempo dele reanimar você. Às vezes você está consciente, está com a sua mente lá longe, está pensando no nhoque que você vai comer, está pensando depois no Ibirapuera que você vai passear. Não sei se alguém vai passear no Ibirapuera mais, mas a questão é, o Senhor quer te reanimar. Fala, o Senhor vai nos reanimar. O Senhor vai começar a nos levantar. O Senhor vai começar a movimentar a sua vida e reanimar você. Quantos estão desanimados às vezes com circunstâncias que não acontecem, frustrações que você tem, da forma como deveria, expectativas completamente diferentes do que você gostaria que fosse, e o Senhor está dizendo, eu vou te reanimar. Vai ter um dia que eu vou reanimar você, falar, olha, pastor, eu já sou pastor há tantos anos, eu já estou pastor, estou aqui, parece que eu estou desanimado nesse lugar. Oséias está dizendo, profeticamente, eu vou reanimar você, eu vou dar um novo ânimo em você, eu vou dar um upgrade, eu vou fazer um download de coisas maiores, de coisas melhores sobre você. Ao 3º dia nos levantará, o Senhor está pronto para nos levantar. Algo vai acontecer para que vivamos diante dele. Você vai viver cada dia diante dele. Você fala assim, mas isso tem a ver só com arrebatamento? Não, tem a ver com os seus dias. Você viverá cada dia mais na presença do Senhor. E ele diz, saibamos e busquemos o conhecimento do Senhor. Você vai entender que o Senhor está com você. A saída é firme como a manhã. Ele virá a nós como chuva. Eu não sei você, mas quando eu mudei de país, eu fico esperando as chuvas do final do inverno. Eu fico esperando. Lá na Europa nós só temos uma colheita por ano. Aqui tem 3 colheitas nas safras, agronomia aqui no país. Lá eu fico esperando as chuvas de abril. E esse ano choveu como nunca naquela região. Choveu tão forte em Portugal, chovia em todo o tempo, e eu estou numa terra que é Porto chove muito, é um clima típico ali, é um microclima ali daquele local, e tem muita chuva. Eu fico entendendo que aquela chuva é para semeadura.
tem muita chuva vindo, tem o Senhor falando, eu vou fazer chover em todos os lugares. E Ele diz que Ele derramaria chuva como nunca. E Ele fala da chuva serôdia e a chuva temporã. São para 2 colheitas que nós temos. E lá eu consegui perceber essa questão da chuva. E a bênção tem a ver com a chuva de Deus, com aquilo que o Senhor derramando, com aquilo que o Senhor vai fazer chover sobre a tua vida, porque tem sementes que você lançou faz muito tempo, Rogério, muito tempo. Tem sementes que foram lançadas que você fala, mas será que vai ser? Sementes que foram esquecidas há muitos anos. Será que ainda vai ter? As chuvas estão chegando. As sementes que foram lançadas que você nunca entendeu. Tem coisas que você fez, e eu creio que acontece isso em Portugal. Coisas que eu lancei faz muito tempo. Você fala assim, coisas que nós lançamos faz muito, parece que estavam esquecidas. O que o Senhor quer fazer por nós agora? Eu estou falando isso por causa de Jabez, Ele lembrando de você. Você crê nisso? O Senhor tem uma chuva sendo liberada para você. Aí você fala, essa chuva que vem me atrapalha no culto. É bênção. Toda vez que está chovendo lá no porto, eu levanto as mãos, a Karina fala, o que você está fazendo aí fora? Eu falei, eu vou ver a chuva. As pessoas falam assim, começa a chover, eu saio para a porta. Eu falo, tem chuva chegando. Ela fala assim, tem gente que não gosta de chuva. Eu falei, eu vou ver a chuva, porque está regando a semente. Tem algo sendo liberado para nós. Irmãos, tem algo sendo liberado para nós aqui, como igreja. Eu falo assim, está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. O irmão veio mostrar aqui para mim e falou, pastor, o senhor lembra a primeira vez que o senhor veio? Acho que foi nesse prédio, não. Foi na Lapa. Aqui é Barra Funda. Olha os nomes mudando, né? E é tão interessante que o Senhor me levou. Ele falou, eu estava chegando aquele dia, hoje eu sou obreiro. Eu falei, glória a Deus. Isso tem a ver com semeadura. Tem a ver com semeadura e chuva que chega para a semente. Fala, pastor, como é que é? Eu tenho muita semeadura. Se você tem semeadura na vida de alguém, você semeia às vezes servindo alguém. E tem semeadura que tem pão lá atrás. Fala, Senhor, eu não vi nada, mas o Senhor vai liberar chuva. Você crê nisso? Ele diz da chuva serôdia e temporã. São 2 tempos. A serôdia vem em abril e a temporã vem em novembro. Estou falando lá no Portugal. E aí você vai ver fechando quando vai começar o outono. E o Senhor está dizendo para você, olha, eu tenho 2 chuvas sobre a tua vida. Eu tenho 2 tempos que vai começar a chover e vai começar a liberar bênçãos. Pastor, por que eu vejo bênção? Porque eu vejo uma porta se abrindo. Eu estou falando tudo isso, eu sei que às vezes está meio desconectado do que eu estou falando aqui. Você fala assim, pastor, eu sou cartesiano, sou conectado, eu entendo que é diferente, mas eu estou dizendo para você, profeticamente, eu não estou falando do espírito meu, estou falando do espírito de profecia, para vocês entenderem. Talvez chegou o tempo de reanimar, do Senhor te levantar. Quando Ele te reanimar e te levantar, Ele fala, olha, vai começar a chover. Os irmãos entendem isso? Parece que a chuva cessou. Olha para mim aqui. Parece que a chuva cessou. Parece que começou e parou. Mas é que era só o tempo de semeadura para algo maior. Tem projetos que a gente coloca, que a gente faz, mas tem projetos que Deus faz. Um dos projetos de Deus derrama chuva sobre seus filhos. Tem projetos que Deus vai liberar sobre nós. Eu sinto um espírito de alívio. É como se estivéssemos fechado em um lugar muito abafado, e o Senhor abre a porta e a brisa começa a soprar agora. Em questão de enfermidades, questão de finanças, em questão de acalento. Você percebe isso ou não? Ele fala sobre a terra é você. Os irmãos entendem isso? O Senhor está reavivando, vai ter um reavivamento espiritual no nosso meio, em toda a terra, como você nunca viu. Deus está preparando os anjos. Você percebe anjos subindo, descendo, o Senhor fazendo na sua célula? É que as pessoas estão tão desanimadas, que elas não conseguem mais ver isso. Aí você tem que ir do púlpito ficar chamando. Às vezes ficam tão desanimados com as finanças, que elas falam assim, como é que vai ser? Eu fiz tanta coisa, mas é o Senhor quem dá.
Quantas são as sementes, Wilson? De 1907, é da época de 1999? Ou não? Eu sou também. Aí vai, sai da videira, vai para outra igreja, vai não sei quem, tem muito outro lugar. Realmente tem tentações. E vem, fala, vai para outro ministério. Aqui não está de acordo, não está legal. Fala, tem semeadura aí dentro. É o lugar onde Deus me colocou para semear. É difícil, mas é semeadura. Tem sol, a terra tem pedra. Em Portugal, irmãos, tem uva que nasce na pedra. Pra você ter uma ideia. Uva que nasce na pedra, ela procura uma brecha, a raiz, e entra no meio dos veios da pedra e vai procurar água lá embaixo. Deus está nos levando. Nós somos tão abençoados, irmãos. Eu quero que você entenda isso. A bênção não tem a ver com você, é porque nós temos Cristo. A bênção está nele. Quem crê que você tem Jesus, irmão? Você já acordou com Cristo? Você lembrou que Ele está em você? Você lembrou hoje ou não? Ah, pastor, nem lembrei, pastor, está com sono. Eu também não lembrei. Aí quando você vem aqui, você lembra. Eu estou só para lembrar você, você tem Cristo. Ele vive em você. Ele está em você. Quantas semeaduras no seminário? Andei com aquele pastor, isso aqui. Semeia. Andei com aquele abençoado. Tem um irmão lá, irmãos, que o irmão é uma bênção. O irmão, presta atenção, ele é assim, ninguém queria andar com ele na igreja. Ninguém queria andar. Alguém já teve assim? Não. Já teve assim? Ninguém queria o irmão. Irmão chato, falador. Fala. Quando ele acaba de falar, ele quer falar com o cotovelo direito e esquerdo, e ele fala, ele chega, tudo ele resolve, tudo ele sabe. Ele falou, pastor, eu preciso andar com o senhor. Eu falei, amém, irmão, vem junto. Falei, tá bom, então nós vamos começar, 6 horas da manhã eu estou lá na mesma coisa, nós vamos começar o devocional, juntos, vamos orar. Lá chega ele, e completamente desestruturado. Ele vem de uma circunstância muito difícil. Ele foi ex-presidiário, uma coisa bastante difícil, bastante complicada a vida dele. Então para ele avançar, ele andou com coaches, com aqueles influencers aí, ele fez tudo aquilo, gastou uma dinheirama, andava de avião, fazia aqueles, comprava curso de um, curso do outro, falou, pastor, não avançou. Eu falei, irmão, vamos fazer uma coisa, aquele que te criou sabe te abençoar. Ele sabe como te abençoar, você não sabe. É que você acha que a bênção, você vai comparando com o outro, você acha que está no curso de fulano, curso Beltrano, você acha que é assim que tem que fazer. E aí ele começou a levantar às 5 horas da manhã, tomar banho de água fria. Alguém já fez isso? No gelo, irmão. Ele entrava no gelo, descia no gelo, fala, pastor, irmãos, eu falei, um dia ele falou, pastor, eu preciso de ajuda, eu estou com hipotermia. Eu falei, lógico, irmão, você ficou nesse gelo, nesse negócio aí por mais tempo. Aí eu falei, achando que ficasse mais seria melhor. Eu falei, tá bom. E o que mais você fez? Olha, eu já cheguei declarando, de manhã eu fiz essas declarações. Aí ele seguia aquele mantra, sem fazer, não sei o que. Eu falei, a bênção está nisso. Ele falou, não está nisso, mano. Eu já desisto, não quero mais. Meu casamento está bagunçado, minha vida financeira está bagunçada. Eu falei, e agora? Eu falei, só resta Deus. Porque aí a pessoa vai para Jesus, os irmãos estão entendendo? Que Jesus é a saída. E ele foi. Irmãos, ele fala assim, funciona, pastor? E eu lá sofrendo com aquele banho gelado, 5 horas da manhã, para acordar minha mente, para fazer não sei o que, para o corpo entrar. Eu falei, irmão, deixa eu dizer para você, Deus quer te aquecer logo de manhã. Ah, mas isso é bom, pastor. Ok, irmãos, faça, não tem problema nenhum. Quer tomar banho de água fria logo às 5 horas da manhã, faça isso, faça o que você quiser fazer. A questão é, quem te abençoa é Deus. Quem faz é o Senhor. Não, pastor, porque aí eu vou ter mais saúde. Eu falei, irmão, cuidado, porque quem dá saúde é Deus. Você pode fazer, você pode tomar vitamina D, K, B, C, D, E, F, G, H, fazer um monte de tratamento, fazer tudo, mas se o Senhor não abençoar, se o Senhor não te der saúde, não adianta. É o Senhor quem dá, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Eu acho bom você fazer tudo isso, cuidar da sua saúde, mas se o Senhor não fizer, não adianta você. Quem que pode curar de câncer?
Porque as pessoas vêm buscar o Senhor, elas falam assim: pastor, aí o médico falou, só Deus agora. Eu falei: agora você vem. Deus estava querendo desde o princípio te abençoar. Tem irmãos que falam assim: qualquer coisa que acontece na sua vida, uma dor que tem, olha como a situação está hoje, você já pensa que é cancro. Alguém já fez isso? Alguém já teve esse pensamento? Uma dor na cabeça que você tem diferente da normal. Quem já pensou que era cancro? Levanta sua mão aqui. Mas seja sincero. Olha, o diabo tentando te atacar. Aí vem uma dor do lado e fala: será que é câncer de intestino? Será que é não sei o quê? Porque você viu que vai cercando você. Os irmãos, percebe? Vai cercando você de um monte de coisa. E o irmão estava desse jeito. Às vezes você está sendo cercado e bombardeado por um monte de coisa. Você já viu, irmãos, quando eu comecei a igreja videira na Armênia, que eu fui começar ali, foi um momento bastante difícil. Morreu 3 pessoas de uma vez. Eu fui para o pastor Wilson, falei: pastor Wilson, eu não sirvo para ser pastor. Já morreram 3 no meu ministério. Parece que a morte estava me cercando e aquilo queria tomar conta. 3 pessoas morreram assim, ó, pá, 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 pá. Eu falei: e agora? Como é que vai ser? Eu não sirvo para ser pastor. Quer dizer, eu estou olhando para mim. Agora, olha o que Deus tinha abençoado naquele lugar, como Deus tinha para fazer algo naquela Armênia. Que privilégio. Na sequência dali, dos grandes homens de Deus que passaram para aquele lugar, eu liderar a igreja armênia. Eu falei: meu Deus do céu. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A bênção é maior do que os seus problemas. A bênção é maior do que as circunstâncias que estão com você. Vocês entendem isso? Deixa Deus fazer chover. Sabe o que nós estamos colhendo aqui, irmãos? Estava lembrando com o Wilson, que foi me buscar. Falou: você lembra, pastor, de 1000 vezes 1000? Eu falei: lembro. Eu lembro da camiseta que eu tinha. Nós fizemos uma campanha de... Você lembra do 1000 vezes 1000? Eu lembro de um pastor que pegava a gente ali: olha lá, Beninha, nós estamos aqui por causa dos 1000 vezes 1000. Você fala assim: mas essa semente, não sei o que. Não, é do 1000 vezes 1000. Estávamos no sítio lá em Mariporã. Uma unção naquele lugar permeada. Ainda tinha aquele, não sei se ainda tinha aquele teatro que tinha no refeitório. Estávamos ali dentro. A unção foi liberada naquele lugar. Pastor, não era que... Presta atenção, as pessoas às vezes não estão mais conosco, mas o Senhor nos trouxe até aqui. São sementes que foram liberadas, olha. E você vai fazer parte disso. Tem pessoas que chegaram agora e estão fazendo parte disso. Mas será que ainda tem semente? Tem semente aí na sua sementeira. Pastor, como é que eu consigo semear nessa terra? Como é que eu consigo semear nessa igreja? Abençoando alguém, sendo uma bênção para alguém. Você já mandou mensagem para o seu líder abençoando a liderança dele? Já mandou? Ou você critica ele? Ele já acorda acusado, condenado, culpado no dia da célula. E se não vai alguém na célula ainda, o que ele fala? Ele fica olhando para quem não foi, e quem foi, ele despreza. Os irmãos entendem isso ou não? Já viram isso ou não? Quem é líder de célula aqui? Devia estar aqui o irmão Beltrano, não faltou. Devia ter mais gente aqui do que deveria estar hoje. Onde que eles estão? Mas para de olhar para isso. Benção, quem está aqui vai ser abençoado. Quem não está aqui fez outra escolha. Foi assistir futebol, foi jogar futebol, foi fazer outra coisa, foi dormir, não tem problema. A questão é, você está escolhendo a melhor parte. Os irmãos entendem isso? Fala: o Senhor está comigo. Fala: prepare-se para experimentar todas as bênçãos e promessas do terceiro dia. Isso não tem a ver conosco. Teve uma vez que o samaritano passou e viu alguém enfermo. E a igreja, ele passa a ver um enfermo, passa um e vai a forte. Tem um sacerdote, mas ele fala: não vou parar para acolher esse enfermo, porque ele está caído no meio do caminho. Passa ali uma outra pessoa e fala: olha, ele está enfermo. Mas ele passa o bom samaritano, que é Cristo. Toda bondade não está em você, toda bondade está em Deus. Os irmãos entendem isso ou não? E ele passa naquele lugar. Quando ele passa naquele lugar, ele levanta a igreja, que é o enfermo, e ele leva para estalagem, que é o lugar onde nós estamos.
Ele paga 2 dias, e Ele deixa ainda algo para quando Ele voltasse. A questão é que nós estamos sendo pagos, já foi pago o preço, a bondade já foi liberada para nós, até o 3º dia, só que a gente acha que não está acontecendo. Para de olhar para você, para de achar que você consegue, que você pode, para do empoderamento, de achar que você pode ocupar púlpito, você só está ali pela graça do Senhor, logo não vão lembrar mais de você, logo não vão lembrar mais de nada, mas eles precisam lembrar de Cristo Jesus. Os irmãos me entendem isso? O Senhor tem algo para nós, o Senhor tem algo para a igreja nessa nação, o Senhor tem algo para começar a reavivar. Os irmãos entendem isso ou não? O maior mover sem precedentes vai começar a acontecer. Se prepara, se prepara. Vai vir gente de todo lado. Você vai ver gente, mas perde o controle, vai chegar a perder o controle. Não tem ninguém para sentar? Não tem ninguém para sentar. Não tem mais lugares para estar? Não tem mais lugares. Casas vão se encher, vai começar a se encher. As pessoas vão começar a buscar o Senhor, porque o Senhor vai atrair os seus filhos. Pessoas que você nunca imaginava vão começar a se converter. Pessoas que você tem orado, que parece que foram embora, elas vão começar a voltar, Ricardo. Há pessoas que foram do seminário, pessoas que foram investidas tanto lá atrás. Você fala, será que ainda tem jeito para essa pessoa? A pessoa vai te procurar e falar assim: eu preciso retomar, eu preciso, porque o Senhor vai te reanimar, o Senhor vai te levantar. O Senhor vai levantar pessoas que desanimaram, que pararam de olhar para Cristo e olharam para os homens. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Fala, eu vou desfrutar do mover do Espírito nesses últimos dias. Você crê que vai ter um mover do Espírito Santo? Eu creio que você fala assim: eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele. Pastor, estou tão cansado. O seu lugar é aqui, aos pés do Senhor. Você já cansou? Sabe que você cansa de reunião, cansa de fazer célula, cansa, por quê? Porque às vezes você está fazendo a força sua. Eu já cansei de estar em Portugal às vezes, já cansei de conversar com o pastor, porque a gente vai olhando para cada um deles, mas se a gente entende como privilégio, fica mais fácil, não é? Já cansou da sua célula? Às vezes você cansa. Deus está reanimando você, levantando sua célula. Eu quero me mover importante demais. Nós não somos uma igreja por nós mesmos, somos uma igreja em células. Talvez você esteja fora, Deus está te chamando de volta. Mas eu não concordo com algumas coisas. Irmão, deixa se eu concordo. Eu vou colocar igual um pastor meu antigo, pastor Gilberto falava: enfia o seu acho no bolso e acha o que Jesus achou. Enfia no bolso logo. Enfia no bolso. Mas eu não estou gostando da pregação, irmão. Se a pregação não é para você, a pregação é para mim, um outro irmão. Se você entende dessa forma, Deus está vindo, Deus está chamando você. Uau. Eu percebo, eu não sei, eu tenho, quando eu olho, eu percebo a misericórdia do Senhor e a compaixão às vezes por alguns irmãos. Eu percebo o Senhor movimentando aqui dentro a compaixão dEle. É como se Ele olhasse para você e falasse assim: olha, eu tenho tudo preparado, tudo pronto, mas você está aí ainda. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho o tempo, eu vou colocar 1 ano em 10, 2 anos em 10, eu vou adiantar, eu tenho algo para fazer, acelerar sobre a tua vida, porque você não entendeu ainda. Quantos gente que nós já formamos estão perdidos aí fora, tentando se aperfeiçoar. Eu tenho que me aperfeiçoar. Benção, não é nada de errado você falar inglês, você se aperfeiçoar profissionalmente, mas chegou o momento de você se render. Olha, eu estou aos pés dele, eu preciso dele, eu não consigo sozinho. Eu preciso dele. Sem ti eu não consigo, Senhor, sem ti não dá. Aleluia.